Bom dia a todos, são 6 horas, então a gente vai dar início à nossa reunião no dia 25 de março de 2025. Vocês estão vendo minha tela, né? É, Perfeito. Sim, bom dia. Então, hoje a doutora Larissa Mescolto vai apresentar um paper que saiu agora, bem recentemente, né? Que fala sobre as lesões císticas de pâncreas. Então, nós vamos apresentar para vocês esse trabalho e depois a gente vai fazer as considerações pertinentes, porque eu acho que é um estudo que ele é extremamente interessante, tem um grande número de pacientes, entretanto, ele tem alguns pontos extremamente contraditórios que a gente tem que analisar. Então, Larissa, fique à vontade, eu vou passando aqui para você, pode falar. Bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Tá, perfeito, então. Pode passar, doutor. Então, o artigo dessa semana é sobre consequências de uma estratégia de vigilância para IPMNs de ducto secundário, os SB-IPMNs, né? É um segmento de longo prazo de 1.000 cistos. Esse artigo foi publicado em outubro de 2024, né, bem recente, por pesquisadores americanos do Departamento de Cirurgia. Então, essa será a sequência da aula. Próximo, por favor. Então, os SB e PMNs, ou neoplasias mucinosas papilares intraductais dos ductos secundários, são lesões císticas que se comunicam com o ducto pancreático principal, mas sem envolvê-los diretamente. Essas lesões elas produzem muco e são descobertas com frequência em exames de imagem por outros motivos, sendo frequentemente achados incidentais. O ponto fundamental é que, ao contrário dos IPMNs do ducto principal, o risco de progressão para câncer dos SB-IPMNs é bastante baixo, o que torna o manejo mais conservador uma opção viável em muitos casos. Próximo, por favor. Então, no passado, a descoberta de qualquer lesão mucinosa no pâncreas levava quase que automaticamente à indicação de cirurgia pela preocupação com a malignização. Entretanto, com o tempo, né, dados de séries observacionais mostraram que a maioria dessas lesões, sobretudo os SB e PMNs, eles não evoluem para câncer. Assim, algumas diretrizes, como as de Sendai, Fukuoka e da própria AGA, passaram a propor vigilância para esses pacientes de baixo risco. Ainda assim, existem muitas dúvidas. Por exemplo, quando operar, que critérios realmente indicam risco significativo? E é isso que esse artigo busca responder. Próximo, por favor. Então, 3 conceitos fundamentais orientam a condução dos SBIPME. O primeiro é a histologia dessas lesões ela é variável, podem ter apenas displasia de baixo grau, que não justificaria a realização de uma cirurgia. O segundo conceito é que o risco de carcinoma invasivo existente é raro e quase sempre há sinais de progressão. O terceiro ponto é que o conceito de defeito de campo no pâncreas, ele coloca que a presença de um SB-PMN pode ser um marcador de risco difuso com predisposição ao desenvolvimento de outras lesões, inclusive adenocarcinoma ductal em regiões que não são contíguas. Próximo, por favor. Então, apesar das diretrizes disponíveis, persistem várias lacunas, como, por exemplo, a periodicidade e duração da vigilância, elas não são bem definidas, especialmente após 5 ou 10 anos de estabilidade. Lesões maiores ou iguais a 3 centímetros são tratadas como de maior risco nas diretrizes, mas isso vem sendo cada vez mais questionado, inclusive por esse artigo. E a maioria dos estudos publicados, eles têm amostras pequenas e relativamente curtas, o que limita a confiabilidade dessas orientações. Próximo, por favor. Então, esse estudo ele foi conduzido pela Cleveland Clinic, que teve como objetivo principal avaliar a história natural dos SB e PMNs em uma corte de 1.000 pacientes que foram acompanhados por mais de 2 décadas.
eles buscaram identificar a taxa de progressão clinicamente relevante, quais alterações radiológicas ou clínicas realmente precedem a displasia de alto grau ou câncer e estabelecer critérios para indicar cirurgia, evitando tanto a ressecção cirúrgica quanto o subtratamento. Próximo, por favor. Em relação à metodologia do estudo, foi um estudo observacional com base em um banco de dados prospectivo. A população incluída teve diagnóstico confirmado de SBA-PMN e foi realizado de 97 a 2022. Como eu já disse, foi conduzida por um grupo da Cleveland Clinic, com o maior número de pacientes já publicados em vigilância do SBA-PMN até então. Então, os SBA-PMNs eram confirmados por imagem ou análise do líquido cístico. E o objetivo foi entender a história natural dessas lesões e definir critérios reais que indiquem cirurgia. Próximo, por favor. Então, foram incluídos apenas pacientes com diagnóstico de SBA-PMN com comunicação com o ducto principal, mas sem envolvimento direto desse, né? Foram que eram avaliados em 2 ou mais exames de imagem com intervalo superior a 6 meses e pacientes que tinham idade adulta. E PMN de ducto principal ou misto, vigilância menor que 6 meses ou cirurgias imediatas foram excluídos. Próximo, por favor. Então, o conceito central desse estudo é essa definição de progressão clinicamente relevante baseada em descobertas de imagem e sintomas e não apenas no tamanho do cisto. Relembrando aqui que, de acordo com as diretrizes do Fukuoka, é considerada progressão clinicamente relevante um crescimento maior ou igual a 5 milímetros em 2 anos, nódulo realçado mural, espessamento da parede do cisto com realce, dilatação ductal maior que 5 milímetros, icterícia, pancreatite e dor. E lembrando que o tamanho maior ou igual a 3 centímetros isoladamente não foi considerado progressão clinicamente relevante. Próximo, por favor. A imagem com tomografia e ressonância, elas foram a base da vigilância. A ecoendoscopia com punção, ela foi utilizada de forma um pouco mais seletiva, principalmente para cistos maiores que 2 centímetros e casos com dúvida diagnóstica. Foi usada principalmente para refinar a avaliação em casos incertos ou quando o risco cirúrgico era alto. Próximo, por favor. Os casos eram discutidos em reuniões multidisciplinares com vigilância anual na maioria dos casos. Após a cirurgia, os pacientes também continuavam em acompanhamento que podiam variar de 6 a 12 meses para detectar novas lesões. Acompanhamento por imagem, né? Próximo, por favor. As análises estatísticas se mostraram bastante robustas, com testes protegidos para cada tipo de variável. A sobrevida ela foi comprovada por curvas de Kaplan-Meier e modelos de Cox, reforçando a validade dos resultados. Próximo, por favor. Então, o desfecho primário foi a presença de displasia de alto grau ou carcinoma invasivo. E como desfechos secundários, os autores avaliaram a sobrevida global dos pacientes. Eles também observaram a frequência de displasia de baixo grau entre os pacientes operados. E, por fim, o estudo ele avaliou o desempenho da ecoendoscopia com punção como ferramenta diagnóstica, avaliando a sensibilidade, especificidade, valor preditivo e negativo. Próximo, por favor. Então, a amostra foi bastante importante, foi de 2.600 pacientes com cistos pancreáticos e cerca de metade tinha SBA-PMN. Destes, 1.000 pacientes preencheram os critérios para uma análise longitudinal. O tempo de segmento é o maior já publicado até o momento, com uma mediana de 6,6 anos, o que é essencial para avaliar a história natural da doença. A mediana de idade foi 68,6 anos. Próximo, por favor. A taxa de progressão relevante foi baixa, de 15,3%. O tempo mediano até a progressão foi 3,4 anos. E as principais causas foi crescimento maior que 5 milímetros em 2 anos, de 6,3%. Envolvimento ductal, 4,8%. Sintomas como dor, icterícia e pancreatite, 5%.
e outras alterações de imagem, 3,4%. Reforçando que a maioria dos SBPMNs permanece estável, e mesmo entre os que progridem, a principal causa foi o aumento de tamanho, que, como a gente vai ver, é o fator menos associado à malignidade. Próximo, por favor. Em relação à transformação maligna, ela foi rara, evidenciada em apenas 1,7% dos pacientes, a maioria após vários anos, com uma mediana de 6,7 anos. 41% dos carcinomas não estavam no mesmo local do cisto, o que reforça a teoria do defeito do campo pancreático. Além disso, muitos pacientes com progressão tinham apenas displasia de baixo grau, ou seja, a cirurgia ela poderia não ter sido necessária. Próximo, por favor. Então, o estudo ele mostra que o tamanho isolado não é um bom preditor de malignidade. Inclusive, o grupo com crescimento maior ou igual a 5 milímetros foi o que menos apresentou displasia de alto grau ou câncer. Os critérios mais associados à malignidade foram envolvimento ductal e presença de nódulos ou sintomas, que foram dados fundamentais para guiar a conduta. Próximo, por favor. Então, a cirurgia não trouxe benefício para todos os pacientes, o que é esperado, já que muitos tinham displasia de baixo grau, mas entre os que apresentaram progressão relevante, operar acabou sendo bastante importante, sendo fundamental, porque acabou salvando muitas vidas. Esse dado ele apoia a estratégia que a vigilância seletiva com cirurgia apenas apresenta vantagens quando há sinais de risco. Próximo, por favor. O estudo reforça que a maioria dos SBPMNs é indolente, com um risco de câncer invasivo inferior a 2%. Operar todos os pacientes significaria expô-los a riscos desnecessários, e a vigilância prolongada se mostrou nesse estudo bastante segura, desde que feita com intervalos regulares. Próximo, por favor. Outro ponto fundamental desse artigo é a desmistificação do corte de 3 centímetros. O estudo mostrou que essas classificações isoladas elas não têm um valor preditivo importante. Entretanto, um crescimento rápido, como os maiores de 5 milímetros em 2 anos, pode ter alguma relevância, mas sempre deve ser associado com outros achados. Próximo, por favor. Outro ponto importante é que a vigilância ela deve ser longa, deve ser prolongada. O risco de progressão ele não desaparece após os 5 anos. Muitos dos cânceres ocorrem, inclusive, após 10, 15 anos. Além disso, a perda de segmento foi um fator presente em quase metade dos casos que evoluíram para câncer, mostrando a importância, né, desse acompanhamento contínuo. Próximo, por favor. Então, esse dado agora é importante. O risco de mortalidade cirúrgica variou de 1,3% a 2,5%, sendo bastante similar ao risco de câncer, que é de 1,7%. 43% dos pacientes operados com CR progression tinham apenas displasia de baixo grau, o que reforça que, em algumas circunstâncias, o excesso de zelo ele pode ser prejudicial. Próximo, por favor. Em relação às limitações reconhecidas pelos autores, nós temos que a seleção retrospectiva, temos a seleção retrospectiva a partir de um banco prospectivo, a falta de padronização absoluta nos critérios para a cirurgia, a ecoendoscopia com aspiração por agulha fina foi utilizada de forma não sistemática, né? Foi feita por um subgrupo heterogêneo e não foi aplicável a toda a corte. A amostra predominantemente foi feita em um centro terciário de referência, o que pode limitar a generalização dos achados, e uma eventual perda de segmento em alguns pacientes pode ter subestimado os casos de progressão de neoplasias silenciosas. Próximo, por favor. Então, a mensagem final do estudo é que os SB e PMN raramente evoluem para câncer,
Cirurgia deve ser feita apenas com critérios clínicos ou radiológicos objetivos e a vigilância prolongada e individualizada é segura e eficaz. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa, pela apresentação do trabalho. Eu tenho apenas uma pergunta para te fazer. Qual foi a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo nessa coorte aí da biópsia por ecoendoscopia? Porque eles Acho que eu não falaram que iam coloquei aqui no avaliar isso. plot. Esse é um ponto importante, né, para a gente saber se realmente, mesmo sendo tão heterogêneo a população, bom, enquanto você vê aí se eles fizeram Tá, isso ou não, já tá? lhe digo só um segundo. A gente vai conversando aqui. Bom, então esse trabalho é um trabalho interessante, né? Que mostra algumas coisas que a gente já discutiu e discutiu muito aqui, né? Que é exatamente a vigilância. E também a raridade com que essas lesões de ducto secundário elas são ou ocorrem de forma a malignidade dessas lesões é muito rara, ou seja, em 1,7% numa coorte que foi avaliada com uma média de follow-up de 6,6 anos, mostrando que realmente a gente pode ficar tranquilo. Eu, por exemplo, nos meus pacientes de consultório, eu já faço uma avaliação a cada 2, a cada 3 anos, né? Mas as pessoas insistem, principalmente seguindo os critérios, né, as diretrizes de Fukuoka e agora mais recentemente de Kyoto, em fazer esse segmento a cada ano, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, né? As diretrizes, elas também, elas não são perfeitas em relação a isso. Então, eu gostaria de abrir a discussão, né, para todos vocês, para saber exatamente o que é que vocês pensam em relação a esse tipo de discussão e o que vocês perceberem em relação ao trabalho. Por favor, fiquem à vontade. Columbano quer falar alguma coisa? Jorge, vamos lá, Jorge, bom dia. Bom dia, fazendo meu papel aqui. Primeiro, dizendo que a apresentação foi muito boa, né? Uma apresentação concisa e que deu para a gente entender bem o trabalho, né? Então, fazendo algumas considerações metodológicas. A primeira delas é que esse trabalho retrospectivo com dados prospectivos, eu não entendo o que é isso. Para mim, a única maneira de entender seria dizer que existe um protocolo de segmento desses pacientes e que eles aplicaram isso para a clínica toda, né? Mas a gente chama atenção logo de cara a incidência de IPMN tipo 2, que é 40 e poucos por cento, né? Menor do que a metade, quando nós sabemos que esse é o IPMN mais comum, é aquele que a gente vê na prática clínica. Então, essa é uma população que já traz para a gente assim, uma dúvida de qual é a natureza dessa população. A outra questão, né, já foi colocada, quer dizer, a gente, pelo próprio trabalho, eles não fazem a avaliação sistemática com punção, quando fazem, utilizam o líquido, né, o aspirado líquido, que a gente sabe que tem uma baixa especificidade para neoplasia. Mas como eu imagino que esses pacientes tiveram acompanhamento de alguma forma, se tiveram neoplasia, isso deve ter sido evidenciado de fato, talvez tenha algum gráfico aí de curva de Kaplan-Meier de desenvolvimento de neoplasia. Bom, a teoria de campo é uma teoria que o Fila tem defendido, provavelmente ele vai nos falar aí hoje sobre isso, mas nesse trabalho nós temos também uma curiosidade, né? Será que essa teoria, já que não eram as características, ou melhor, não foram os cistos que desenvolveram malignidade, né? A teoria do campo implica que você tem neoplasia em outras áreas do pâncreas que não nos cistos. E ele diz que, pelos achados do trabalho, esta teria sido assim a indicação. Então, na verdade, não foram os cistos que malignizaram, mas houve malignidade associada aos cistos. Será que não é o fato de ter feito durante 6 anos triagem, né, radiológica desses pacientes, que isso não detectou essas lesões malignas não associadas ao cisto, já que as características de progressão, pelo menos não ficou claro para mim se essas características de progressão, de aumento de tamanho
foram associadas à neoplasia dentro do cisto. Quando ele fala que a neoplasia não estava associada diretamente ao cisto, eu fiquei em Exato, dúvida exato, disso aí. E exato. isso nos remete, de qualquer forma, a uma ideia boa, porque a gente sempre está falando aqui na possibilidade de fazer alguma prospecção sistemática, né, para detecção precoce de câncer de pâncreas. Para mim, talvez tenha sido isso que ele fez. Ele pegou os pacientes, os 1.000 pacientes aí, acompanhou com exames de imagem periódicos, né, e detectou mais câncer. Para a gente poder dizer que esse câncer estava relacionado aos cistos, a gente teria que pegar e fazer a mesma coisa numa população sem cistos e aí encontrar essa incidência que ele encontrou, né? Que certamente é maior do que o que a gente vê na população em geral. Então, os comentários são esses. Eu acho que o trabalho traz uma confirmação daquilo que, de alguma forma, a gente já sabia, né? Que esses cistos são realmente mais tranquilos, que a gente pode acompanhá-los, né? E fiquei curioso também saber, dentro das condições que ele chama de progressão, qual foi a mais comum. Se foi realmente o crescimento, se foi a combinação de pancreatite aguda com a presença do cisto, se foi icterícia, porque para mim, cada um desses itens tem aspectos diferentes. Eu não acho que o crescimento tem o mesmo valor prognóstico, por exemplo, do que a vigência de um fenômeno obstrutivo como pancreatite aguda ou icterícia obstrutiva. Para mim, são coisas bem distintas, né? E a gente coloca todas no mesmo saco. Precisamos entender o que é que significa cada uma dessas coisas. São os meus comentários aí e vamos ouvir os colegas. Perfeito. Columbano, Uhum. por favor. Só um segundo, doutor. Pois não. Então, eu achei aqui os únicos dados de sensibilidade, especificidade, valor preditivo e negativo do estudo são em relação à ecoendoscopia, com punção, né? Que Sim. teve uma sensibilidade de 43,5%, especificidade de 92%, valor preditivo positivo foi de 83% e o valor preditivo negativo foi de 65,8%. Então, perfeito. Isso aí mostra exatamente aquilo que a gente fala muito aqui, né? Fazer esse tipo de procedimento única e exclusivamente com citologia ou até mesmo com análise do líquido bioquímico tem uma sensibilidade baixíssima, ou seja, não tem relevância. Isso é um ponto importante. Realmente é um ponto bem importante. Columbano. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Concordo plenamente com o Jorge, porque existem problemas metodológicos, porque o trabalho, uma parte é retrospectiva e uma parte é prospectiva, então virou uma confusão isso. Então, eu queria só chamar a atenção, além do que o Jorge já comentou, sobre as alterações de pancreatite aguda, dor e obstrutiva na evolução dessa doença. Então, provavelmente, esses casos tiveram pancreatites agudas de outra natureza e foram incluídas. Teve 1,7% de pacientes com pancreatite aguda. Isso aí certamente não tem nada a ver com a evolução desse quadro. E no estudo prospectivo, eles naturalmente iriam identificar uma outra etiologia da pancreatite que o paciente teve. Então, são pequenos problemas técnicos de problemas concomitantes ao processo da investigação. Então, esse é um dado que precisa investigar. E essas neoplasias que são associadas à IPMN, que não fazem parte da evolução dela, provavelmente é o contexto do campo. O Fila vai comentar sobre isso. Então, é como aquele outro caso que nós tivemos de neoplasias císticas benignas que tem um tumor concomitante causando uma pancreatite obstrutiva, do caso da semana passada. Então, isso aí, acho que o mais importante é a vigilância. Então, a vigilância da IPMN fez com que isso observassem tumores concomitantes que não tinham nada a ver com a IPMN. Esse é um outro dado que precisamos discutir. E talvez isso nos ajude a criar métodos para a detecção de tumores precoces em pacientes que não têm cisto, né? É isso. Columbano, pegando no seu gancho de que você acha que a vigilância é importante, eu quero saber o seguinte, baseado no estudo que você acabou de ouvir, tá? Ou que provavelmente você deve ter até lido, me diga uma coisa, você acha que é necessário essa evolução, esse segmento anual? Eu também acho demais. Eu faço com 2 anos e raramente eles Agora eu crescem. vou te fazer outra pergunta, você acha que com 2 anos
é suficiente? Sim, é complicado isso. Parece que essa taxa de crescimento, raramente a gente vê Ó, taxa de crescimento nessas doenças. Columbano, só para lembrar algumas coisas do estudo que eu pesquei lá. 39%, se eu não me engano, a Larissa me corrija se eu estiver errado, eles dos pacientes tiveram uma progressão clínica importante e esses pacientes foram operados, ou seja, daquele coorte de 1.392 foram operados. Da população geral, só 1,7 tinham câncer, tá? Invasivo. E aí eles justificam essa quantidade enorme, né? Porque veja bem, olha quantos pacientes de 39 menos 1,7, o restante, ou seja, 36%, foram operados de forma desnecessária. Num período em que a ecoendoscopia com biópsia foi feita, que tinha uma sensibilidade de 40%. E a cirurgia, Desculpa, doutor, foram 153 pacientes. Cento e quanto? 153. 153 operados que tiveram coisa. Apresaram taxa de progressão, isso. Mesmo assim, 153 pacientes. Olha a quantidade de pacientes que foram operados e que foram operados de forma desnecessária, né? E eles dizem que a cirurgia melhorou porque esses pacientes não continuaram com a progressão clínica. Então, não é brinquedo, né? Eu acho que a Aga, nesse ponto, tá certa, né? Ou seja, vamos controlar a cada 3 anos, terminando o 5º ano, a gente pode fazer um controle com 3 anos, depois no 5º ano, e se não alterou nada, acho que pode dar alta para o doente. Essa é a minha impressão desse trabalho. Existe um viés aí, esses casos operados são todos retrospectivos, por isso que cria esse viés. Então, são casos que foram para a cirurgia, então eles foram lá atrás para pegar o segmento e tal. Então, esse é um viés do trabalho. E essa progressão, certamente, nós não concordamos muito com ela, né? Não temos essa progressão. E ninguém tem 150 casos de segmento de neoplasia que surgiu de side branch, entendeu? Columbano, eu concordo com você totalmente que esse é um viés do trabalho. Entretanto, esse trabalho mostra a nossa realidade. Até aquele momento, o que era a progressão clínica relevante? Aumento do cisto, ou seja, o maior problema, eles operavam por quê? Eu mesmo indiquei cirurgia porque houve um aumento do cisto. Esse é o grande problema. É um viés, mas retrata a realidade. Por isso que eu gostei desse trabalho, apesar dos problemas, entre aspas, metodológicos. É isso aí. Humberto. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês já falaram algumas coisas que também falaria, mas vou tentar não ser muito repetitivo. Mas quando eu comecei a ler o trabalho, eu achei que o trabalho ia me responder algumas coisas que a gente tem dúvida, né? E, na verdade, ele repetiu o que a gente vem vendo. Cirurgias desnecessárias e desses que operaram, quais que receberam uma ecoendoscopia com punção. Quer dizer, foi só pela imagem, pela evolução, né, pela progressão relevante aí, que a Larissa muito bem explicou. Até aí tudo bem, mas nesse momento de progressão relevante, eu esperaria que o trabalho falasse assim, nós fizemos aí uma ecoendoscopia com punção, mesmo que seja com agulha fina. Eu acho que não tem essa correlação. Se Larissa puder eu li o trabalho, mas eu não vi essa correlação. Então, as nossas questões continuam as mesmas e continuam se operando paciente de forma desnecessária, não é irrelevante, 43%, né? E que as consequências da cirurgia, mesmo num grande centro, são iguais às taxas de malignização, ou maior, as complicações da cirurgia. Então, a gente continua com a dúvida. O que o Celso falou, né, a questão do tamanho do documento, uma coisa que o grupo também tem falado, isso é uma coisa muito boa, né, de mais um trabalho mostrar isso, então isso é importante no nosso dia a dia com os colegas que solicitam e para os pacientes. Mas eu não vi, se eu não vi, Larissa,
alguém viu essa correlação dos pacientes que foram para a cirurgia. Esses pacientes foram puncionados porque a incidência de displasia de baixo grau, ou seja, cirurgia desnecessária nesse momento, continuou alta. Então, mesmo com essa vigilância toda, e fizeram 6.000, né? 6.000 imagens, contados 1.000 pacientes anualmente, foram 6.000 imagens, né? Cada paciente. Olha o gasto. Então, foram 6.000 imagens. Então, mesmo com essa vigilância toda, a decisão foi clínica e por imagem somente. Nesse momento, onde que está entrando a ecoendoscopia no trabalho? Quer dizer, A ecoendoscopia ela foi pouco, feita né? em 450 pacientes, doutor. Uhum. Mas a ecoendoscopia com biópsia foi feita em 51%, em 51 pacientes desses Pois é. 450. E os critérios para realizar foram aqueles com cisto de tamanho maior que 2 centímetros, diagnóstico correto por imagem, dificuldade em definir o risco do cisto, né? Se ele apresentava risco ou não. Cistos Então, considerados de... Desculpa. Então, eles operaram 154 pacientes, não é isso, Larissa? Isso, E fizeram ecoendoscopia em 50, em 1/3. exatamente. E com punção em quantos? Não, 450 fizeram ecoendoscopia e com E punção foram 51. 51% que fizeram. Não, 5,1% dos pacientes foram submetidos à ecoendoscopia com punção, mostrando que a ecoendoscopia não traz nada mais de relevante, o que a gente já fala aqui, não traz nada de relevante se não fizer a punção. Exatamente. Exato. E desses que operaram, eles fizeram a punção em 1/3. E dos que operaram, quase a metade era desnecessário. Então, assim, não, os trabalhos não mostram a correlação, a dizer, aonde que a participação da ecoendoscopia com punção entra na avaliação dos pacientes. Eu esperaria que o trabalho, falando, seguimos o paciente, teve progressão relevante, nesse momento nós biopsiamos. Então, tantos por cento dessas biópsias foram, aí fazer a correlação, né? Mesmo sabendo que a FNA não tem tanta sensibilidade, né? Como a gente já sabe. Mas então é isso, quer dizer, o que ficou para mim é que, com 2 anos fazendo imagem, que o tamanho não é documento, mas a taxa de crescimento 5 milímetros a cada 2 anos, em 2 anos. E aí, nesse momento, para mim, é a hora que eu vou passar agulha, se não tem ainda nenhum tipo de sinal preocupante. Embora, né, Celso, nós temos visto alguns casos aí, até de colegas e até de trabalhos, de lesões pequenas e que já tinham displasia, né? Ou seja, a gente não sabe a identidade. Na verdade, a gente continua não sabendo a identidade dessas lesões, né? Eu só pegando o seu gancho aí rapidamente, depois eu vou chamar, por favor, Raquel também, se quiser se manifestar. Vou deixar o Rodrigo um pouquinho por último e o Filadélfio também, mas eu quero também fazer lá um outro dado, né? Por exemplo, eles concluem, pegando o seu gancho, Humberto, que a progressão do câncer é rara. Perfeito. E aí, eles mesmo, na mesma frase, até mais ou menos, eles dizem o seguinte, que a vigilância é uma estratégia viável e segura. Bom, mas se a progressão do câncer é rara, por que a estratégia como é que fala, de segmento de 1 ano é viável e segura? Se você, por exemplo, operou 154 pacientes, sendo que você só fez o diagnóstico dos 1.000 de 1, ou seja, em 17 pacientes apenas é que tinha lesão. Então, é extremamente conflitante, na minha cabeça é extremamente conflitante esse tipo de dado, né? E que a cirurgia foi uma coisa boa, né? Eles querem mostrar que a cirurgia foi uma coisa boa, querem achar que a cirurgia foi uma coisa boa. O grupo é cirúrgico. Esse é o ponto. O grupo é cirúrgico, né? Columbano está com a mão levantada, não sei se ele quer falar. Ou a Raquel, por favor, você abriu a câmera, fica à vontade. Isso, bom dia a todos. Bom, na verdade, os comentários feitos por todos vocês são os meus comentários. Primeiro, essa confusão de trabalho retrospectivo com prontuários prospectivos, eu acho que é uma forma de
qualificar um pouco mais o trabalho. Mas não há problema algum em ser um trabalho retrospectivo, mas a gente vê, assim, de forma recorrente, colocarem esses termos, que para mim para valorizar, não muda muito a nossa interpretação, é um trabalho retrospectivo. O segundo ponto, eu concordo plenamente com o que você comentou agora, Sérgio, que é o que eu pensei. Esse trabalho é um vai e vem. Ele, ora, fala que é importante você fazer o segmento para depois dizer que não é tão importante, porque, na verdade, a incidência de evolução com displasia ou neoplasia é muito, muito baixa. Então, você, com o trabalho, você fica meio... na verdade, não obtém uma resposta, como o Humberto falou. Continuamos com a nossa impressão que os IPMNs de canais secundários são os mais tranquilos de segmento mesmo, e esse espaçamento de segmento é muito importante, porque os pacientes ficam com uma agonia, com uma preocupação acentuada, a gente tem que tranquilizar esses pacientes com dados da literatura, é claro, não deixo de seguir esses pacientes, mas eu tenho espaçado, eu faço um primeiro segmento precoce, no primeiro ano, porque eu ainda não conheço bem esse cisto, e depois disso, não havendo mudança, sendo pequeno, eu tenho feito 2 anos, embora alguns pacientes demorem um pouquinho mais, acabam vindo em 2 anos e meio, mas é mais ou menos isso que eu tenho feito, e como todos os colegas falaram, olha, eu estou tentando até me lembrar de situações preocupantes, foram muito poucas de canais secundários. Mesmo assim, eu ainda não me sinto segura de deixar de acompanhar. Outro ponto importante é essa história de neoplasia fora do IPMN, que apareça um adenocarcinoma que vem sendo muito discutido pelos asiáticos, pelos japoneses, e eu só estou tentando me lembrar qual era a incidência que eles encontraram. Eles fizeram essa comparação, mas acho que é um grupo bem pequeno, viu, Celso? Eu não me lembro. Porque realmente nós precisaríamos de um grupo controle sem cisto para ver se realmente há uma maior incidência na população com IPMM. Eu tenho a impressão, e é isso que dizem, que quem tem IPMM tem um pâncreas doente. É isso. Perfeito, perfeito, Raquel. Marcos, quer fazer algum comentário? Marcos Larêncio? Olá, bom dia. Esse é mais um trabalho de grupo de cirurgia que eu sinto que os cirurgiões sempre querem mostrar a necessidade de operar, né? E eu acho que esse tipo de trabalho precisa ter mais clínicos, precisa ter mais ecoendoscopistas para dividir opiniões com o cirurgião. O que eu sinto é que o cirurgião sempre quer, não querendo colocar todo mundo no mesmo saco, viu, cirurgião? Eles querem sempre justificar em operar o pâncreas, né? A gente está aí demonstrando que é uma doença de progressão lenta, é uma doença que chega em torno de 70 anos, principalmente, né? E que cada vez mais eu estou convencido de que a gente precisa fazer mais função. Claro, eu não vou fazer uma função de um senhor de 80 anos com a morfologia do cisto não preocupante, mas um senhor de 60, 70 anos, a depender da morfologia, da minha posição, se eu não vou causar sangramento, porque pancreatite hoje já não me assusta mais, é muito difícil, eu devo fazer punção. Então, eu acredito que eu tenho um conflito de interesse, porque eu faço econdoscopia, mas Jorge está aí, que é uma pessoa que manda para mim, eu já vou para esse tipo de paciente com a possibilidade forte de punção. Não são todos, mas só assim a gente vai dar diagnóstico precoce, a gente vai dar diagnóstico de displasia, e a gente vai dizer, ó, é inflamatório, esqueça, não vamos fazer vigilância, é só assim. Ou Então, os seroso, né, outros Marcos? Ou comentários, seroso. Ou seroso, pode ser um seroso. seroso também, né?
Os comentários do professor Paulo Bando e do professor Jorge foram bem pertinentes. E é isso, viu, Celso? Beleza. Bruna, Oi, doutor Celso, bom dia, tudo bem? bom É só dia. para tirar uma dúvida que eu fiquei aqui, eles consideram um crescimento de 5 milímetros em 2 anos ou 2,5 por ano? Não sei, Larissa? 5 milímetros em 2 anos. Ah, é porque o guideline de Kyoto, né, que é o mais recente, ele considera 2,5 por ano. E aí, aproveitando, queria saber de vocês, se vocês acham que isso faz alguma diferença, considerar 2,5 por ano ou 5 em 2 anos? Porque por esse guideline de Kyoto, o crescimento de 2,5 por ano, associado a outras coisas, claro, eles já consideram a possibilidade de cirurgia. Principalmente eles colocam ainda se o paciente for jovem e tudo mais, e conseguir ir para cirurgia, né? Tiver status performance para cirurgia. Bruna, deixa eu te falar uma coisa. Esse trabalho é um trabalho que tem uma informação relevante para a gente, que é o tamanho não importa. Isso é, para mim, a informação mais importante que esse trabalho traz. Então a gente percebe que eles aqui seguiram os critérios de Fukuoka. Se você for seguir os critérios de Kyoto, você vai errar também. Ou seja, se você garantir um procedimento operatório para essa paciente, porque o cisto dela cresceu 2,5 em um ano, então você vai incorrer no mesmo erro, ou seja, vai operar de forma desnecessária. Então essa para mim é a maior mensagem que traz esse trabalho. Esse trabalho para mim elimina, né? Porque mostra a realidade, gente. Não tem outro trabalho para mostrar uma realidade numa doença como essa, onde você tem uma dúvida brutal de operar por causa da taxa de morte e mortalidade. E ela mostrou que a taxa de morte e mortalidade, né, da cirurgia para esse grupo, né, de cirurgiões é exatamente aquele que a gente vê. É 1,8, se eu não me engano, né, a Larissa pode me corrigir, e 2,5 de morte e mortalidade, né? Então, realmente, não tem jeito, na mão de qualquer um, né? Essa é a verdade. Ô, Celso, Celso, acho que para a Bruna, o conceito que a gente tem de termos de algoritmo é o seguinte: começou a crescer, né? E eu acho meio milímetro, meio centímetro, um crescimento quase que irrelevante, né? Para mim isso não é significativo, mas está mudando de característica, vai para a ecoendoscopia com punção, né? Não vai para a cirurgia. É isso Vai para a mesmo. ecoendoscopia. A ecoendoscopia quase sempre é tranquilizadora. Não me lembro de nenhum caso onde a ecoendoscopia me intranquilizou. Agora, difícil é a gente manter esse paciente em vigilância, crescendo, porque o paciente fica inquieto, ele busca o cirurgião opera, né? Mas quando opera, vem benigno. Tem sido essa a regra. Então, Perfeito. eu acho que o algoritmo não é cresceu, vai para a cirurgia. Exato. Cresceu, merece investigação com punção, merece um olhar diferenciado, um segmento mais de perto. E aí a gente vai discutir se ele vai para a cirurgia ou não, com o paciente, com o cirurgião, né? Mas não, esse algoritmo defendido aí pelos guidelines, o Celso já disse, né? A função dos experts é livrar os pacientes dos Proteger os guidelines. pacientes dos guidelines. Celso, esse aforisma seu teve um sucesso enorme aí no Instagram. Mais de 1.000 pessoas gostaram, viu? Então eu estou usando ele porque eu acho que ele é muito oportuno, viu? É isso. eu queria acrescentar que se nós fôssemos pensar em seguir essa ideia, olha, eu tenho que ver se cresceu 0,25 em um ano, teríamos que fazer anualmente. E a gente não vê benefício algum nisso, em fazer anualmente. Então, na verdade, a gente, no começo você pode fazer, mas depois passa a fazer a cada 2 anos. Se houver esse aumento, como o Jorge falou, eu vou aprofundar minha pesquisa com ecoendoscopia. Caso a ecoendoscopia não funcione, que volta e meia acontece, ou ficou na dúvida,
Talvez nesse paciente eu repita, mas é uma minoria que a gente vai fazer anualmente. É realmente uma minoria. A grande maioria a gente não vai fazer isso, então não tem por que a gente até ficar pensando nesse 0,25 de aumento. Só pegando o seu gancho bem rapidamente, e depois eu vou chamar o Humberto, e depois eu queria ouvir a opinião do Fila, aliás, a opinião do Rodrigo e do Fila. É o seguinte, a gente tem que lembrar que os critérios de progressão do paciente são exatamente o aumento do tamanho, certo? O envolvimento, a ocorrência do envolvimento do ducto pancreático principal, o desenvolvimento de icterícia ou pancreatite, e a presença de nódulo, né? Ou seja, identificação de um nódulo ou de uma parede espessada. Essa é a progressão clínica, gente. Não tem mais do que isso. Né? Por exemplo, se colocou uma série de outros fatores, principalmente o Fukuoka, com o CA19,9 elevado. O CA19,9 é um item na receita do bolo que é como se fosse uma pitada de sal, mas não vai trazer grandes comemorativos. A verdade é que o Fila sempre fala isso, gente, e o Fila me corrija se eu estiver errado. A morfologia do cisto é de fundamental importância para que você consiga imaginar qual seja o diagnóstico. É isso que eu penso. Humberto? Não, só para ratificar o que a Raquel falou, gostei muito, é a questão do bom senso. Como a gente não tem a identidade do cisto, né? A minha conclusão, assim, a minha conduta, que está me fazendo o que está me levando de conduta é que você recebeu um paciente, na maioria das vezes, lá com uma imagem de ressonância e a gente não sabe se esse cisto, quanto tempo o cisto estava aí, né? Não sabe a identidade do cisto. Então, como a Raquel falou, eu gosto de repetir com 1 ano, no máximo 1 ano, um outro método de imagem. Então, se ele veio com uma ressonância, e eu, no início, eu proponho uma ecoendoscopia. A maioria das vezes o paciente, doutor, 1 ano não é muito tempo, não, então a gente, tá bom, então vamos fazer com 8 meses, 6 meses, para a gente ter uma morfologia da ecoendoscopia. E a partir daí, eu jogo para 2 anos. Se não existem sinais preocupantes, eu jogo para 2 anos de avaliação por ressonância. E até intercalando com uma ecoendoscopia, métodos diferentes, né? Mas que com boa sensibilidade nos dois. Então, o que a Raquel falou assim, a gente não sabe a identidade do cisto. Vamos puncionar todo o cisto? Acho que não. Né? Mas uma ecoendoscopia logo depois que você recebe o paciente, entre 6 meses e 1 ano. Então, esse é o que eu penso e faço e tenho feito nos pacientes. Então, o que a Bruna falou, né? Então, esse crescimento, Bruna, vai depender muito do... até acho que no método da ressonância, eles têm que medir com o cursor, né? Não é? Eles têm que medir com o cursor. E o cursor, se você coloca, como na ecoendoscopia, se você bota o cursor para medir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vai dar diferença de 2 milímetros, né? 1 milímetro, a gente... Né? É isso aí. Então, Marcos? Celso, a respeito da vigilância, eu acho sempre interessante. É claro que as imagens da ressonância com as imagens da ecoendoscopia vão se bater muito, vai ter uma interseção, mas vai ter, em poucos pacientes, uma imagem diferente na ecoendoscopia. Então, eu acho sempre assim interessante você fazer a ressonância em uma eco. A partir do momento que não existe diferenças na imagem, a tendência é acompanhar com ressonância, principalmente a ressonância de qualidade, com um colega que você sabe que tem uma boa formação, e não ficar também fazendo muita eco, né? Você pode até espaçar, né? Eco, para mim, significa nessa situação, dentro do possível, vamos funcionar. Não é todo mundo que nós vamos funcionar. Um senhor de 80 anos com morfologia inocente do cisto, certamente eu não vou funcionar. Um senhor de 60, 70 anos, a tendência é fazer a função.
Perfeito. Rodrigo, eu vi que você Oi, tem a bom mãozinha dia a levantada. todos. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Bom, já amplamente discutido o artigo, mas eu queria só fazer algumas considerações. Geralmente, quando a gente está errando muito em alguma coisa, e obviamente esse é o caso do EPMN, a gente começa errando no básico, né? E eu acho muito interessante, e dentro da perspectiva do que a Raquel falou, do pâncreas doente, que é o que os japoneses falam da dupla carcinogênese, né? É interessante a gente pensar que, de alguma forma, a gente pode propor seguir uma mulher de 40 anos com IPMN de 6 milímetros do homem tabagista que bebe um pouco nos finais de semana e durante a semana, gordinho de 65 anos. Né? Então, assim, eu acho que eu vou ficar um pouco feliz quando a gente começar a interpretar um pouco melhor os dados epidemiológicos dessa doença e outros fatores conhecidos dentro disso do que a Raquel falou, que quem tem IPMN no pâncreas tem um pâncreas doente e a teoria da dupla carcinogênese, para a gente tentar começar a individualizar um pouco melhor esses grupos, né? Uma coisa que me chama um pouco a atenção, que acho que a gente também tem que levar em consideração, é que a epidemiologia dessa doença vem mudando para pessoas também cada vez mais jovens. Eu não canso de dizer que no final da década de 90, ali na minha faculdade, câncer de pâncreas, que eu vi dentro do HC, era exclusivamente uma doença de homens idosos acima de 70 anos. E hoje a gente vem pegando pacientes com 40 e 45 anos. E eu acho que o grande drama dessa doença, gente, também tem um lado, eu entendo tudo que está sendo falado, tá bom? Mas o que a gente está tentando evitar aqui, também, por outro lado, falando um pouco em defesa do surveillance, e que eu não acho que esteja correto também, Celso, eu concordo plenamente com você, não estou defendendo isso de fazer surveillance loucamente em todo mundo, mas a gente está falando de uma doença que, uma vez instaurada, nos Estados Unidos, o número de novos casos de câncer de pâncreas equivale ao número de óbitos por ano, quer dizer, não é uma doença tão fácil também da gente deixar passar para trás. O que mais acho que esse artigo, talvez o que é mais um dos artigos que ressalta que o tamanho não é um fator importante. E Bruna, respondendo talvez um pouquinho a sua pergunta, é a modinha atual, né, dos japoneses é realmente o crescimento da lesão. Por isso que eu acho que eles abaixaram, isso é o foco atual dos japoneses para tentar começar uma individualização aí de segmento de conduta um pouco maior, mas eles mesmos reconhecem que a gente ainda não consegue propor um surveillance adequado. Eu acho que as duas coisas importantes desse artigo é, mais uma vez, ressaltar que o tamanho não importa, mas vamos manter em mente que talvez esse tenha sido o resultado já publicado com menor incidência de câncer de pâncreas e de displasia alto grau na literatura inteira, tá? O próprio grupo de Fukuoka publicou ano passado, em 2024, um segmento de 17 anos dos IPMNs de Branch Duct com uma incidência de câncer um pouco mais alta do que essa, tá? Claro que ainda não é grande, é 2 e tantos %, não me lembro de cabeça, mas é um tanto maior do que desse artigo. Então, assim, se vocês perguntarem para mim, esse é mais um artigo que, sim, obviamente ressalta a realização de procedimentos sem necessidade. Por outro lado, bater o martelo no final do dia ali é isso, né? É levar em consideração que a complicação não é grave, é praticamente 100% fatal, que é o câncer de pâncreas, mas acho que ele soma mais um dado, e talvez o melhor dado que a gente já tenha visto de segmento desses pacientes em relação a potencial de desenvolver câncer de pâncreas no IPMN de Branch Duct, que obviamente cada vez mais a gente entende como uma doença em que a malignização ou a presença de câncer concomitante por dupla carcinogênese é baixa, é bem baixa. Obrigado, Rodrigo, pelos comentários. Humberto levantou a mão. Humberto, você tem algum comentário? Eu vi que você levantou, abaixou. Não, já fiz. Obrigado. Fila, você quer fazer algum comentário final a respeito disso? Oi, bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que esse trabalho, mais uma vez, eu acho que, desculpa a grosseria, chove no molhado, e
E traz a sensação para este grupo seleto que a gente está começando, aparentemente, a gente entende mais disso do que quem publica. Então olha só, vamos só para aliviar. A Bruna preocupada com o crescimento, etc. Gente, é um cisto constituído por células muito bem diferenciadas, funcionais, que ele funciona. Quando você olha aquilo, é uma hiperplasia celular. Portanto, ele vai produzir muco, porque ele está altamente diferenciado, ele vai crescer. Então, não tem cabimento a gente submeter o paciente a uma angústia sem dizer o que aconteceu na primeira vez que você detectou que ele tem um cisto. A partir daí, você tem critério para segmento, espaço, não espaço. Né? Agora, tem alguns dramas. Você biopsia um IPMN de ducto secundário. O patologista que lê livro, lê um trabalho desse, que não tem nenhum patologista lá, o patologista vai escrever que tem displasia leve. Se você fala que tem displasia, o termo displasia é usado como chance de progressão. Pronto, o médico que não está habituado com a doença e o paciente que vai olhar a internet, vou ter câncer. Então, olha como a gente, a partir de uma nomenclatura inadequada, a gente classifica uma doença dessa. Então, vamos lá. Mais de 95% dos IPMNs que a gente examina, eu não falo que tem displasia, eu nego a displasia. Aquilo lá é uma hiperplasia celular. Os núcleos estão todos na base, o citoplasma é igualzinho, a morfologia é idêntica, não tem despolarização nuclear. Então, esses mais de 95% dos casos são absolutamente benignos, mas você precisa ter um ponto de partida, o que eu chamo de time zero. A gente já falamos demais isso. Agora, e a outra coisa, o Rodrigo tocou, a epidemiologia dessa doença, ela é diferente ao longo do mundo, como as demais, como câncer gástrico, como câncer no esôfago. Então, eu acho que a gente começa a chegar perto da nossa epidemiologia quando a gente faz esses comentários precisos que foram feitos até agora. Olha, a doença não evolui. Por outro lado, eu acredito sim que ele é o único marcador que a gente tem para valer se pode acontecer um tumor em outro lugar, não necessariamente nele. Eu acho que é o único marcador que a gente tem de falar, opa, eu tenho um marcador para fazer um diagnóstico precoce de câncer de pâncreas. Não necessariamente nele, tá certo? Porque, olha, CA199, o Celso já falou, as outras coisas não garantem isso. Né? Não garantem segmento. Perfeito. Oi? Perfeito. Tá, não sei se sobrou alguma dúvida. Não sobrou. Eu acho que é exatamente isso, Fila. Eu acho que é exatamente isso. Acho que você tem toda a razão. E a gente já fala, e acho que você falou uma coisa que é verdade, a gente discute muito mais isso do que propriamente quem escreveu o artigo, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Não, claro. Olha, é dramático a gente assistir isso, porque não tem cabimento você falar de uma doença dessa sem ter completa noção da morfologia. Então, o cirurgião esqueceu a tua capacidade de determinar a morfologia, está se baseando ou na peça cirúrgica ou no raio, na tomografia ou ressonância, não sei. Então, quem está chegando perto de identificar precisamente a lesão, que é a ecoendoscopia e a anatomia patológica, não fazem parte do trabalho. Então, chega todo o congresso com toda a elegância, né? Olha, nós estamos frente a uma neoplasia que pode estar relacionada com coisa. Assim, só de ter lido, ele nunca viu. Eu fico chocado. Assim, eu tenho visto essas publicações da SBAD, olha, Congresso da Endoscopia aqui, nunca mais teve patologista falando. Você percebe que vocês estão fazendo um voo cego? Claro. Vocês, eu estou falando em geral. Aqui o grupo está tendo critérios. Sabe? Você pode ver que as observações foram coerentes, homogêneas, porque nós estamos finalmente entendendo a doença. Vila, você me permite fazer um comentário do que você falou?
Se você for falar mal de mim, não aceito. Não, de forma alguma. Eu não sei se eu estou Brincando. vivendo uma Tô brincando. fase complexa aqui, mas assim, dependendo, vou ressaltar mais uma vez para vocês, gente, mais uma vez. Foram 3 casos na sequência agora, adequadamente biopsiados, por colegas absolutamente muito competentes no que fazem. Eu vi, inclusive, as imagens. Eu acompanhei o exame, vi o nódulo sendo biopsiado, 3 na sequência, sem diagnóstico. 3 na sequência. Eu tô me sentindo voltando 30, 40 anos atrás, e daqui a pouco é assim, bola na tomografia igual a cirurgia. Então, quantos passos atrás, né? Quantos passos atrás a gente não tá, né? Fora num ambiente extremamente seleto. E fora, olha, Fila, pô, você me conhece há muito tempo, assim, tipo, eu não preciso, não faria isso de forma alguma. Mas assim, olha, me fala o número 2 aí, o 3, eu sei que tem a colega do Humberto, vocês também têm uma patologista competente aí na Bahia, mas assim, aqui em São Paulo, você pode me falar o número 2? E eu não estou dizendo só do patologista, não, estou falando talvez de um erro no processamento da peça. Né? A hora que entra em grandes serviços, enormes serviços, a gente não tem resultado. Não tem, é impressionante. Eu estou quase virando e falando assim, ó, beleza, a partir de agora é assim, bolota na tomografia igual cirurgia. Senhor, me desculpe, você tem uma bolota no pâncreas enorme, mas a gente não vai conseguir fechar o diagnóstico antes de operar. É isso que eu tenho vivido atualmente aqui no meu meio ambiente. É isso mesmo. Então, assim, se a biópsia, eu estou na minha cabeça praticamente assim, se a biópsia não for processada pelo seu serviço, filho, e analisada por você, eu estou quase abdicando de biopsiar pâncreas agora. Perfeito. Isso nódulo sólido de 3 centímetros, tá? Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, Bom, gente, bom, a gente já é tá. dramático isso. A gente vai agora apresentar um caso clínico, que eu acho que é um caso clínico extremamente interessante. O Cristiano, que é o nosso R1, vai apresentar. E, Cristiano, fique à vontade e vai me falando, eu vou passando aqui, tá bom? Bom dia, muito obrigado, chefe. Bom dia a todos. Nosso caso hoje se trata de uma mulher de 33 anos de idade. Ela apresentou sinais e sintomas compatíveis com colangite já há 2 anos. De história, ela tem um histórico de dor abdominal, inchaço em flanco direito, associado a febre e náusea, sem vômitos ou icterícia. Tais sintomas iniciaram depois de uma colestectomia realizada em 2023. Então, de antecedentes pessoais, ela tem essa colecisté de 2023. Ela acabou na ocasião, uma CPRE, que foi visualizado a coletocolitise residual, foi realizada a remoção de cálculos com implantação de prótese plástica na ocasião de 10 frente 7 centímetros. Seguinte. Aqui a gente tem uma análise laboratorial dela. Ela apresentou sintomas em novembro. Aqui do dia 19 de novembro, a gente vê algum grau de disfunção de lesão hepática com aumento de TGO-TGP e aumento de gama-GT. Posteriormente, a gente viu uma melhora laboratorial e o paciente evoluiu com novos episódios de dor em novembro. Próximo. Foi realizada uma ressonância magnética que viu um colédoco dilatado de 5 centímetros, um colédoco dilatado com sinais de colangite, com cálculos a medir até 1,7 centímetros em seu interior, e uma prótese plástica bem posicionada. Em relação à cirurgia, a loja da vesícula estava sem alterações e foi visualizado linfonodomegalias no hilo hepático e cadeia pancreática. Aqui a gente tem as imagens. A gente observa um colédoco dilatado com cálculos em seu interior. Seguinte. Aqui a gente tem as imagens. A gente pode observar
uma dilatação de via biliar montante, uma falha de enchimento na porção distal do colédoco, compatível com cálculos, e ausência de vesícula. Aqui um corte frontal. Que imagem bem característica. Seguinte, aqui a gente tem uma reconstrução 3D. Que demonstra essa via biliar dilatada. Então, diante disso, abre-se para a discussão qual é o diagnóstico. Qual que é o diagnóstico que vocês acham que tem essa paciente, na opinião de vocês? Bem rapidinho para a gente dar continuidade, porque é um caso extremamente interessante, acho que vale a pena a gente mostrar. E é um caso simples, né, do nosso dia a dia. Põe a imagem de novo, Celso. Claro, claro. Espera aí. Você quer esta imagem ou a anterior? Não, essa é a última, né? Essa é a colangiopancreatorressonância, né? Então você vê um cálculo aqui na região do hepatocolédoco, né? E aqui você vê um cálculo também nessa área, né? Um cálculo que ocupa praticamente todo o lúmen, né? Vou passar o anterior também, tá? Vou passar o anterior. Olha aqui, ó. Então você vai ver aqui nesse vídeo, né? Você vai ver o colédoco dilatado, né? Então você vai ver aqui ó, o colédoco dilatado, aqui aquele cálculo e aqui um outro cálculo que ocupa praticamente todo o lúmen, né? Se você, ó, olha só, olha aqui, ó. Vamos voltar um pouco. Inclusive abaulando ali. Ó, aqui, ó. Olha, na minha opinião, pode ser uma miríase mesmo. Perfeito. Perfeito. Oi. O problema é que ela foi colestectomizada, esse diagnóstico tinha que ter saído antes da colestectomia. Então, primeira coisa no coto cístico. Pois exatamente. Ficou um cálculo residual num coto cístico longo, que já era a origem do processo anterior dela. Então, tanto que na sequência, essa paciente, a partir do momento que ela fez a colestectomia videolaparoscópica, ela não melhorou, ela teve 2 CPRS falhas, ou seja, com insucesso de remoção do cálculo, né? E eu acho que esse diagnóstico aqui, né, de síndrome de miríase, é um diagnóstico que parece ser extremamente, como é que se fala? Performante, né, em relação a esse caso. O que é que vocês acham? O diagnóstico devia ter sido feito por um ultrassom convencional. Não sei se a paciente é obesa. Então, esse aí era um diagnóstico fácil de ser feito com ultrassom convencional. E a ressonância também teria mostrado isso antes de paciente ser submetido à colestectomia. O diagnóstico diferencial, outra coisa a ser pensada aí é uma estenose pós-operatória. Você pode ter, quando você vai fazer a cirurgia, eles queimam essa região e causam uma estenose pós-operatória. Essa seria o diferencial. O restante é miríase mesmo, com uma colestectomia sem abordar o cístico longo com um obstáculo de cálculo. Isso é um problema, né? Perfeito. Perdi só uma informação, me desculpa. Como que eram as enzimas antes da colecisté? Tinha? Antes da colecisté, ela teve um quadro de colestite aguda. Ela foi submetida a uma colestectomia videolaparosa. Nós não temos esses dados, né? Porque faz 2 anos. Tá bom. Não, mas se foi aguda, tudo bem. Ela foi operada num outro hospital. Então, baseado nesse diagnóstico, né, o que vocês, entre aspas, proporiam para esse paciente? O que vocês proporiam do ponto de vista de tratamento para essa paciente? Uma exploração cirúrgica do colédoco diretamente com bile digestivo? Aí eu queria ouvir até a opinião do próprio do Rodrigo. Uma drenagem percutânea mais uma colange endoscópica retrógrada, um rendezvous, uma nova CPRE para tentar remover o cálculo, lembrando que essa paciente foi submetida a 2 CPREs por colegas experientes, tá? Que não conseguiram remover o cálculo e simplesmente colocaram uma prótese para manter a via biliar drenada. Ou uma CPRE com colangioscopia mais drenagem percutânea. Rodrigo, o que você me fala da exploração? Você acha que você já indicaria como cirurgião diretamente uma exploração cirúrgica do colédoco com bile digestivo nesse paciente? Não.
algumas coisas, tá? É claro que aqui a gente tem um diagnóstico diferencial de miríase, mas de alguma forma a gente esperaria a ressonância já colocando isso como hipótese diagnóstica nesse momento. Não sei se foi colocado, talvez sim. Mas 50%, um pouco mais de 50% dos pacientes que têm síndrome de miríase acabam fazendo diagnóstico intraoperatório. Assim, não é incomum, na verdade, talvez na maior parte dos casos a gente faz esse diagnóstico no momento da cirurgia. Num caso como esse, claro que a gente não tem como duas principais hipóteses diagnósticas, a lesão iatrogênica e miríase. Aqui eu iria um pouco mais para o lado do miríase também, por causa da conformação anatômica ali, aquela pedra que parece estar um pouco mais encaixada, mas também ela está progredindo muito para dentro da luz, né? Então, assim, se você falasse síndrome de miríase tipo 1, com mais compressão, aqui a gente já estaria pensando numa progressão um pouco maior. Talvez um tipo 2 ou coisa assim. A única coisa, eu acho que assim, eu ainda insistiria por uma via endoscópica, talvez um rendezvous, depende de quem fez o procedimento, mas eu pediria para alguém da minha confiança entrar lá e dar uma olhada, e dependendo da disponibilidade de tecnologia, eu acho que esse é um bom caso para a utilização da coledocoscopia, até porque, fora a possibilidade do diagnóstico por CPRE da miríase, aí bate o diagnóstico, né? Realmente vê o infundíbulo remanescente, geralmente é um infundíbulo remanescente, e a abertura daquele infundíbulo já se comunicando com a via biliar principal. Perfeito. Humberto, você quer falar? Fique à vontade. O que você faria dessas possibilidades? A gente sabe que a maioria das próteses são colocadas em cálculo residual, cálculos grandes, e praticamente metade dos pacientes ou um pouco mais, com 2, 3 meses, esses cálculos reduzem de tamanho, são fragmentados, dependendo do tipo do cálculo, e essa paciente fez 2 CPR, eu não sei quais foram os intervalos, mas nesse momento eu concordo eu já ia pronto para fazer uma colangioscopia com litotripsia intracoledociana, porque não faria abordagem cirúrgica, não. Nem rendezvous a primeira opção, porque eu acho que não tem uma dilatação de vias biliares intrahepáticas tão importante assim, mas deixaria isso como segunda opção, mas eu partiria já armado para uma nova CPRE com colangioscopia direta e litotripsia. Bom, lembrando que... Se você me permitir, só mais um comentário, tá? Aprendido boa parte aqui, tá? Não estou dizendo que não estou dizendo que nem minha primeira, nem minha segunda hipótese diagnóstica. Mas doença inflamatória tratada que não resolve, em algum momento a gente sempre tem que deixar uma pulguinha atrás da orelha, né? Para que não seja uma doença inflamatória. É só essa lembrança. Não estou dizendo que a minha hipótese diagnóstica é algo que não seja benigno aqui, mas como a gente já viu muitas vezes, quando começa a enrolar demais, a gente acaba descobrindo alguma coisa. Perfeito. Só lembrando que essa paciente foi feita uma colestectomia videolaparoscópica, evoluiu com colangite, e essa história faz parte. O miríase é muito raro depois da colestectomia, ou seja, você vê poucos casos descritos na literatura, né? Porque esse é um diagnóstico ou intraoperatório ou até pré-operatório, entretanto, ele é raro após a colestectomia. E a gente também tem que pensar numa estenose do ducto pancreático, uma estenose, um processo inflamatório mesmo, né? Então, eu também concordo com a colangioscopia, mas a gente entrou para esse paciente, a gente entrou com tudo, né? Ou seja, a gente entrou com a colangio, porque a gente tinha que resolver o problema da paciente. A paciente já tinha sido submetida a 2 colangios, não tinha sido resolutiva as 2 colangios, então a gente entrou também com a drenagem percutânea. Então agora, além disso, né? A paciente foi submetida a uma ecoendoscopia, e eu estou colocando aqui essa ecoendoscopia apenas para falar para vocês que para que fazer ecoendoscopia num caso como esse, né? Você tem uma colangio, ressonância muito bem feita, não tem por que fazer esse tipo de procedimento. Pode dar continuidade, o Cristiano. Ok, seguinte. Então, o paciente foi submetido a uma CPRE em março de 2025, neste mês, onde foi realizada a andernagem visualizada a andernagem prévia da via biliar, foi removida a prótese plástica, foi feita uma papiloplastia, exploração mecânica ali com balão e o dormiar,
e optado por proceder com a colangioscopia mais exploração mecânica com o uso do dómia, e procedendo assim um clareamento completo da via biliar. Então eu quero mostrar para vocês um vídeo, tá? Esse é o vídeo que a gente preparou para vocês de todo o procedimento. Então nós estamos aqui inicialmente removendo, né, a prótese plástica, né? Em seguida da sua remoção nós fizemos um cateterismo, né? E colocamos um fio guia. Vocês já estão vendo que a injeção, né, já está saindo pus. Aqui vocês estão vendo uma pedra e mais um pouquinho abaixo, aqui ó, vocês estão vendo um conglomerado de pedras. E o que chamava bastante atenção... Oi? Pode falar, por favor. louca, Maria. E aí a gente foi vendo, a gente foi fazendo aqui a gente fez uma papiloplastia, porque até então a gente Foi escorrida. a gente não tinha conseguido remover os cálculos, né? Então vocês estão vendo aqui a realização da papiloplastia. Nós fizemos uma papiloplastia com hemorragia digestiva. Leve, assim, sabe? Nada. E aí a gente começou novamente a fazer exploração. Então vocês estão vendo aqui que a gente já conseguiu remover uma grande quantidade de cálculos, né? A gente foi colocando o balão mais para baixo, tirando os cálculos mais distais. Então a gente já foi, aqui vocês estão vendo. Nós iniciamos com uma exploração uma exploração clássica, né? Mas até o momento a gente estava conseguindo remover muitos cálculos, entretanto a gente não conseguia remover aqueles cálculos que estavam aqui, ó, tá vendo? Dá uma olhada no pedículo, né? Ou seja, esses cálculos que eram aquela imagem, né, que a gente via na ressonância magnética. A gente tentou com o dormiar, ou seja, com a cesta, com o basket, né? Mesmo assim a gente tirou bastante coisa e aí nós optamos por fazer a colangioscopia. Então vocês estão vendo a introdução do colangioscópio, né? Aí, olha aqui ainda tinham cálculos, né? Então a gente foi até a região do ilho, agora vocês vão ver as imagens. E foi através da colangioscopia que a gente realmente confirmou o diagnóstico, né, que a Raquel pensou, que era o diagnóstico de miríase, que nós também pensamos. E olha aqui, ó, a via biliar lá para cima totalmente normal. E aqui, ó, os cálculos saindo aqui do cístico, ó. Aqui vocês já estão vendo um cálculo, tá? Então aqui a gente está com um cálculo que a gente, quando passava com o dormial, com o balão, passava ali, né, por fora. E aqui, ó, vocês estão vendo o cístico cheio, lotado de cálculos, ou seja, realmente muito difícil. A gente começou a fazer lavagem e a gente utilizou o mini basket. Olha aqui, mais uma pedra, mais um cálculo, tá? E a gente removeu com o mini basket. Não foi necessário sequer a litotripsia, né? Então aqui vocês estão vendo o mini basket, a gente com o próprio basket a gente ia limpando, e aqui vocês estão vendo uma pedra que foi para o interior do colédoco, né, para dentro do colédoco. A gente pegou a pedra, como vocês estão vendo, e levamos para fora. Então essa paciente, logo em seguida da colangioscopia, a gente tirou várias pedras dessa forma, tá? Várias pedras e pedaços de pedra, tá? Porque realmente a prótese nos ajudou bastante. Essas duas próteses deixadas por quase 2 anos, né? Ela nos ajudou muito a remover praticamente todas as concreções cálcicas, né? Então aqui vocês estão vendo o dormiar já no cístico, né? Como a gente estava lá. Mais uma pedra, tá vendo? Vocês estão vendo mais uma pedra que a gente também removeu. Então a gente foi tirando, a gente tirou mais uma. Então aqui vocês estão vendo aqui toda a via biliar limpa. Ou seja, absolutamente mais nada, né? Absolutamente nada em relação a esse caso. Então, agora, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Ó, Sardengue, estou ansioso. Pode falar, por favor. Tive um caso idêntico, tá bom? Idêntico. Há 3, 4 meses atrás. Estava até tentando editar o vídeo para mandar para o Mundial. Esse caso, pelas suas imagens, realmente parece solcístico, mas geralmente é um infundíbulo que fica. Não, eu acho que ficou um infundíbulo. Geralmente é um infundíbulo que fica. Agora, esse paciente foi encaminhado para cirurgia? Esse paciente foi encaminhado para cirurgia e aí a cirurgia pediu para a gente fazer. O cirurgião me ligou e pediu para fazer esse procedimento. Esse paciente precisa ser operado, tá bom? Vai recidivar. O caso que eu fiz
foi de um paraguaio, que eles conseguiam limpar a via biliar por CPRE, tá? Eles já tinham limpado 4 vezes no Paraguai, a cada 2 meses estava tendo que refazer o procedimento. Vai reformar cálculo. Eu, depois, nesse caso, já chegou para mim com essa história, tá? Eu indiquei a cirurgia, eu fiz uma biodigestiva. Não é uma cirurgia tão fácil assim. Isso fica tudo muito, muito inflamado, ainda mais se ficar refazendo o cálculo tudo. E a gente fez uma estratégia que na hora, assim, eu consegui dissecar a via biliar, tudo, mas geralmente isso tudo começa a grudar e começa a grudar no duodeno. Então, assim, se ficar refazendo o cálculo, esse miríase vai continuar progredindo. Eu acabei pedindo para a endoscopia entrar comigo numa hora lá, para me reassegurar de que não tinha nenhuma lesão duodenal, não tinha nada. E aí foi legal, porque só entra com a luz, né? E a gente aciona o infravermelho próximo em tempo real do robô, né? O Firefly, e a gente vai seguindo pela luz, fica verde, assim, fica super bonito. E fiz uma biodigestiva no paciente. O problema é que o vídeo ficou mal gravado. No robô ficou todo chamuscado e tendo muitas interrupções. Mas é uma técnica que ficou no final muito bonita, essa combinação de CPRE, seguida de colangioscopia, seguida do ato operatório, e a gente ainda se utilizou da endoscopia durante o ato operatório. Mas, assim, minha impressão é que esse paciente tem que agora ser operado, porque vai ficar reformando o cálculo. A síndrome de Miríase é isso mesmo. A maioria não é diagnosticada no pré-op, especialmente em casos de colestite aguda. Agora, provavelmente o cirurgião, quando fez a colestectomia, já viu que deixou ali um infundíbulo e que tinha doença remanescente, né? Então, assim, é um caso bem bonito. Eu acho o síndrome de Miríase muito interessante, resulta em procedimentos bacanas. Eu não sei se vocês sabem, ela, apesar de chamar Miríase, ela foi descrita por um argentino chamado Pablo Miríase na década de 50. Esse é um caso super bonito, Ardengue. Eu tenho um idêntico que eu tratei 3 meses atrás por aí. Beleza. Marcos, comentário bem rápido, por favor. Parabéns. Realmente você não tirou cálculo, você tirou pedras, né? E para os mais jovens, a importância de estudar a via biliar em determinadas situações em que existe a possibilidade de miríase e a possibilidade de cálculo na via biliar no hepatocolédoco. Certamente esse paciente não foi estudado adequadamente. E certamente o cirurgião deixou aí um segmento que não era para deixar. Perfeito. Né? Então, isso também serve de aprendizado para todos, de estudar adequadamente a via biliar. Lembrando que a importância desse caso é que a colangioscopia confirmou o diagnóstico de miríase do tipo 1. E também lembrando que a miríase do tipo 1 é a única delas que tem uma taxa de conversão cirúrgica pequena, né? Todas as outras têm que ser operadas. A 2, a 3 e a 4 tem que ser operada. Mas essa, a miríase tipo 1, né? É uma miríase que você pode até acompanhar, que é o que eu vou fazer. Se essa paciente tiver realmente, como o Rodrigo falou, recidiva de cálculos, aí sim eu vou indicar a biodigestiva para esse paciente. Ardengue, só uma pergunta. O ósteo do cístico no colédoco estava normal ou formava tipo O ósteo do cístico estava normal, mas tinha um processo inflamatório com uma área ulcerada, porque o cálculo estava depositado ali, tá? Não sei se vocês perceberam pela colangioscopia, mas tinha uma área ulcerada ali que estava friável e que realmente, tanto que eu marquei para essa paciente, daqui 1 mês mais ou menos, eu vou fazer uma nova colangioscopia e não uma colangioscópica redonda, eu vou fazer uma colangioscopia dessa paciente. Porque num caso como esse, geralmente o que a gente acaba vendo é uma evolução para pelo menos tipo 2, né? Exatamente. Então, geralmente, quando ele é compressivo, o cirurgião consegue ver e resolver no primeiro procedimento. O caso que eu peguei já era um tipo 2, assim, do colédoco chegava numa baita de uma cloaca já. Exatamente. Não lembro se já não chegava a ser quase um tipo 3. Eu acho que essa paciente tem que ficar de olho, que provavelmente ela evolui para um tipo 2, algo assim, vai ficar recidivando o cálculo, eu mas vou ficar de olho, também pode ter certeza que se precisar operar, vou chamar você. Não, também concordo com você que a indicação, num caso como esse, é a recidiva de cálculo. Eu queria fazer só mais um pequeno à parte. Desculpa que hoje acho que eu estou meio empolgado mesmo. Marcos, concordo com você. Eu não tenho dúvida que essa paciente foi, entre aspas, subtratada no momento da colestite aguda. Mas te deixo uma ressalva.
melhor isso e talvez o cirurgião tenha tomado a melhor conduta. Antes, não tirar a vesícula inteira, deixar o doente bem, não correr o risco de uma lesão iatrogênica complexa de via biliar ou até mesmo lesão de veia porta grave ou fatal durante uma cirurgia de colicistectomia que esteja complicada, do que fazer isso. Então, assim, deve ter sido aquela colicistectomia complicada e o cara, no final, tirou dente viva, tirou o processo inflamatório maior que colocava em risco a vida da paciente naquele momento e live to die another day. Talvez ele tenha feito um bom procedimento. Eu concordo com você que isso pode ter acontecido. Acredito, Celso, que essa paciente vai evoluir bem. Ótimo que você vai fazer uma revisão do cístico e a tendência é que essa paciente, eu espero que não opere mais. Perfeito. Eu acho que não. Celso, Deixa eu fazer um rápido, depois o Marcos Vinícius. A primeira dúvida é se ela tinha realmente esses cálculos, né? Ou se deixou um cisco longo aí, né? Um infundíbulo, e desenvolveu posteriormente. Porque, para mim, essa paciente, ela é uma paciente altamente litogênica, né? A retirada da vesícula não vai resolver o problema dela, já botou prótese. Eu concordo com o Rodrigo aí. Para mim, essa paciente ela vai complicar de novo e vai terminar sendo operada, né? Não vai conseguir resolver. A minha dúvida é se esses cálculos que estavam no infundíbulo, no cístico, se eles já estavam na cirurgia ou se eles desenvolveram num cisco longo e extasiado, né? Com ectasia. Então, essa é a pergunta que eu faria para vocês. Eu vou responder essa pergunta daqui um mês e meio, fazendo a colangioscopia. Pode ficar tranquilo. Lembrando que essa paciente está com colestase perdurando, a drenagem percutânea com certeza vai melhorar essa colestase, com risco de cirrose biliar secundária aí muito grande, né? Então, tem que ter uma solução eficaz não só para a resolução da parte clínica de colangite, mas uma resolução também laboratorial da colestase, né? Não é achar porque ele não está mais fazendo febre, não está com dor, que isso está resolvido, não. Tem que ter resolução da colestase. Doutor Jorge, eu tenho uma pergunta rápida, tá? Porque eu vou falar uma barbaridade, mas Rodrigo, eu faço... a gente já está bem no final. Vai lá. Off-label, você manteria ela com Ursacol? Eu não. Não manteria. Não vejo solução, não. O Sacol não vai melhorar. Não vai ajudar. Raquel? Rapidíssimo. Puxa vida, que procedimento satisfatório, Celso. Sensacional, parabéns. E eu só teria uma perguntinha para você, porque quando eu vi puxarem a prótese com a pinça de biópsia ou de corpo estranho, não lembro, isso foi só para facilitar o salvo, ou você tirou por dentro do endoscópio? Me conta isso. Tirei por elegantemente dentro do como... Não, tirei por dentro. Isso é elegância, isso é técnica. Parabéns, Celso. Fiquei muito feliz de ouvir isso. Parabéns. O Coronel ainda está bom nisso, viu? Marcos Vinícius, eu quero ouvir o que o Marcos Vinícius tem a dizer, porque o Marcos Vinícius tem uma experiência muito grande em cálculo na via biliar, com ecoendoscopia, com colangio. Então, Marcos, por favor, fica à vontade aí, fale aí. Não sei se ele está... Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Marcos, por favor. Você tem um minutinho para falar. Nesses 30 anos, eu já peguei vários casos parecidos com isso. O Celso, é o seguinte, depois do procedimento que você fez, se colocasse uma prótese metálica autoexpansiva, que iria obliterar esse canal, deixasse ela aí uns 10 meses, você não acha que esse cístico que ficou remanescente, ou infundíbulo junto, não criaria uma espécie de uma fibrose e ele ficaria obliterado e não precisaria de mais procedimentos? Eu já tive casos como esse. Deixava uma prótese, depois, acabou de fazer o que você fez, colocava uma prótese, eu deixava ela bastante tempo, essa prótese fecha essa região e cria uma fibrose. Isso vira um filete de fibrose. E não tem necessidade de novo procedimento. Queria que você me falasse sobre isso. Viu, Marcos, essa sua pergunta, o que é uma escola de via biliar, né? Que é a escola do professor Ligurri. Você falou, eu quero saber de você, porque provavelmente eu não coloquei, mas pensei em colocar uma prótese metálica autoexpansível totalmente coberta para ocluir realmente aquela região
entre aspas, do coto ou do cístico, e quando eu vi aquela úlcera. Mas eu não fiquei tranquilo de fazer isso, tá? Agora eu quero saber de você, porque eu sei que você deve ter tido essa experiência. Você colocou essa prótese e teve melhora? O que você acha? Eu tenho vários casos como esse, de colocar prótese, Celso. O resultado é muito bom. Eu tenho várias filmagens. Se você quiser ver um dia, até mostro para você. Não, você pode mostrar aqui pra gente. Você coloca essa prótese e essa prótese fecha, logicamente, esse pertuito aí do cístico ou do infundíbulo com a via biliar principal. E quando você tira essa prótese 10 meses, um ano depois, você olha, você não vê quase nada mais. Porque eu me lembro que nesses casos de dificuldade, onde o professor Ligurri entrava no cístico para tentar tirar o cálculo, ele deixava próteses plásticas. E depois, no final, quando já começaram a sair as próteses metálicas, porque eu estava lá quando começaram as próteses metálicas, ele colocava as próteses metálicas. Mas elas eram parcialmente cobertas e ele deixava a prótese metálica apenas uma semana. Eu pensei em fazer isso, mas não tive coragem. Bom, gente... Muito obrigado aí pela reunião. Acho que essa reunião foi extremamente, mais uma vez, muito interessante, né? Com discussões muito, muito elevadas. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Eu quero também desejar a todos uma boa semana e um bom final de semana. E que a gente se encontre na próxima semana, tá? Um abraço para todos. Ok. Bom dia.